What is up, guys? Rubens Winkler here from Poliglota Online, e no vídeo de hoje vou te ensinar uma expressão muito interessante no inglês chamada Dark Horse. Você conhece essa música da Katy Perry, Dark Horse? Se você pesquisar nesses sites de letras de música a tradução de Dark Horse, você provavelmente vai encontrar cavalo negro ou cavalo preto. Eu tenho um cavalo preto. Mas, infelizmente, esses sites, geralmente eles usam uma tradução muito literal, o que deixa a compreensão um pouco sem sentido. Até porque se você ouvir a música e assistir o clipe, você vai ver que não tem cavalo nenhum na música. Pensando bem, tem umas coisas meio bizarras nesse clipe, né? Não lembro agora se tinha algum cavalo lá, mas eu garanto que não é essa a ideia. Dark Horse, na verdade, é uma expressão que na maioria das vezes não tem nada a ver com cavalos. Existem algumas hipóteses da origem desse termo. A que eu mais gosto é uma história de um fazendeiro que ele tinha um cavalo preto e esse cavalo ele era campeão de corrida. E aí o que esse fazendeiro fez? Ele mudou de cidade, pegou o cavalo dele, colocou no arado, assim, como se fosse um cavalo de trabalhar no campo mesmo. Aí ele pegou o Dark Horse dele, né, o cavalo preto, colocou numa charretinha e foi lá onde tinha as corridas de cavalo. Chegando lá, a galera viu um cavalo de charrete, né, não deve ter botado muita fé, e ele falou, quero inscrever meu cavalo aí, quero correr com meu cavalo, né? Aí a galera falou, bom, beleza, pode se inscrever. Então, ou seja, ninguém conhecia o cavalo dele. Ele foi lá, se inscreveu, e aí na hora das apostas, como a galera achava que era um cavalo, tipo, o cara tava louco colocando um cavalo de trabalhar no campo, os odds da aposta, o preço que se pagaria caso alguém apostasse no cavalo dele, tava, tipo, muito interessante. Aí ele foi lá, se inscreveu, correu com o cavalo e ganhou. E agora pensa comigo no significado desse idiom. Esse cavalo preto ninguém conhecia, talvez até ninguém dava nada para ele. Mas na verdade ele tinha um grande potencial escondido, ou seja, desconhecido. E esse é o significado de Dark Horse. Ainda nas corridas de cavalo, no século XVIII, quando aparecia um cavalo novo que ninguém conhecia, era difícil de saber qual era o potencial daquele cavalo. Ele poderia ser um campeão ou poderia ser só mais um. Quando aparecia um cavalo assim e o cavalo era muito bom, eles diziam, é um Dark Horse. Mesmo que o cavalo nem fosse preto, fosse um cavalo branco, acabou virando uma expressão. Ou seja, uma pessoa ou alguma coisa que tem habilidades ou experiências desconhecidas, mas que poderia inesperadamente vencer ou ganhar de alguém. Por exemplo, imagina uma competição e uma pessoa desconhecida se inscreve, vai lá e ganha. Essa pessoa, ela é um Dark Horse. Para te ajudar a entender, no Brasil a gente tem uma expressão que quase chega lá, que é a expressão escondendo o ouro. Já ouviu isso, né? Então imagina, um amigo seu fala, vou participar dessa Olimpíada de Matemática. Aí você não sabia que ele era bom em matemática, que ele estudava. Aí ele vai lá, se inscreve e ganha. O que talvez você diria pra ele? Pô, cara, tá escondendo o ouro, hein? É mais ou menos esse sentido, Dark Horse. Era uma pessoa que ele tem um potencial desconhecido para determinada coisa, mas que quando vai ver, o potencial era tipo enorme, a ponto de vencer. Vou te dar alguns exemplos em inglês. Everybody was surprised when Susan won the competition on her first try. She is a dark horse. Everybody was surprised when Susan won the competition on her first try. She is a dark horse. There's a new guy playing for Brazil this year. I don't know him, but people say he is a dark horse. There's a new guy playing for Brazil this year. I don't know him, but people say he is a dark horse. Ou seja, a galera não conhece ele, mas ele tem um grande potencial oculto, né, desconhecido. Imagina numa sala de aula. O professor faz uma pergunta bem difícil e aí ninguém consegue responder.
De repente, lá no cantinho da sala, um cara meio tímido, que geralmente não conversa muito, ele vai lá, levanta a mão e dá aquela resposta impecável. Aí você pode virar para ele e falar: "Whoa, hello Dark Horse! Hello Dark Horse!" Ou, por exemplo, você está assistindo o UFC com um amigo seu. Aí tem um lutador novo, né? E você pergunta pro seu amigo: "Ô, você conhece esse cara aí?" Aí ele responde: "Não, mas eu acho que ele é muito bom." No sentido assim de, eu acho que ele é uma promessa. Ninguém conhece ele, mas ele pode ganhar. Em inglês, você poderia resumir toda essa ideia dizendo: I don't know him, but I think he's a dark horse. I don't know him, but I think he is a dark horse. Então, na música Dark Horse, da Katy Perry, no refrão ela canta assim: So you wanna play with magic? Ou seja, então você quer brincar com mágica, né? No sentido assim de, então você quer brincar com fogo. Boy, you should know what you're falling for. Garoto, você deveria saber no que